Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje eu vim falar sobre um assunto bem interessante. Eu vou falar sobre o tratamento da leucemia mieloide aguda nos pacientes idosos. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, certo? E deixem algum comentário. Eu fui ver as métricas do canal e eu reparei que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Para isso, vocês precisam acessar ao YouTube com seu login no Gmail, para poder já deixar sua inscrição efetivada, beleza? É só ir na parte inferior do vídeo que tem um botão, aí vocês conseguem se inscrever sem problemas, mas lembrem, sempre com o login do Gmail, beleza? Bom, e por que eu decidi falar hoje sobre o tratamento no paciente idoso? O que acontece? Hoje em dia, para falarmos de tratamento, não mais levamos em consideração exclusivamente a idade, certo? Só a idade não significa um fator limitante para podermos definir um tratamento não. Isso por quê? Porque hoje em dia, com o surgimento de melhores cuidados para os pacientes e as pessoas de forma geral, sabemos que temos pacientes com uma idade avançada, porém que têm uma qualidade de vida muito boa. Então, é nesse momento em que nós precisamos avaliar outros fatores. Agora, o termo de LMA no idoso é um termo que, como eu mencionei, faz referência à idade, mas devemos entender que não é simplesmente a idade que vai definir isso. A ideia é que o paciente seja avaliado num contexto e que geralmente os pacientes idosos têm menor possibilidades ou menores chances de receber um tratamento de alta intensidade. A diferença de um paciente mais jovem, né, menores de 60 anos, por exemplo, que geralmente são pacientes que são mais fortes, têm um status clínico que permite um tratamento um pouco mais intensivo e com isso também as chances de cura ou de remissão completa são maiores. Para esse vídeo eu utilizei basicamente a última publicação da European Leukemia Net, que saiu em 2017, e eu utilizei mais dois artigos que foram publicados no Educational Program do Oeste, que saiu no ano passado. Mas eu quero deixar claro que algumas coisas mudaram de uns 4 anos para cá, com o surgimento de novas terapias que permitem melhorar, de fato, a sobrevida dos pacientes. Mas eu quero deixar claro ainda de que o prognóstico nos pacientes com LMA com certa idade ainda é um desafio muito grande para nós hematologistas, beleza? Então vamos continuar com alguns conceitos. Segundo algumas referências que eu revisei, a idade média de surgimento ou de diagnóstico nos pacientes idosos é em torno de 68 anos de idade. Já a sobrevida média em 5 anos para pacientes que têm entre 60 e 64 anos de idade gira em torno de 22%, e os pacientes com mais de 80 anos, a sobrevida média em 5 anos gira em torno de 1,3%, para vocês entenderem quão complicado é o tratamento desses pacientes. O que devemos entender nesses casos é o seguinte: quando nós lidamos com quimioterapia, nós devemos entender que geralmente são medicamentos que são muito agressivos. Então, se o paciente é muito enfraquecido, tem uma condição clínica que não permite aguentar isso, então nós temos maior risco de causar um prejuízo do que ajudar o paciente, certo? Então, quando nós olhamos um paciente idoso, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Principalmente são as comorbidades. Quais são as outras doenças que esse paciente tem que podem ser impeditivas de aplicar tratamentos intensivos. Então, sempre temos que avaliar problemas cardíacos, né? Problemas pulmonares, problemas de disfunção renal, são geralmente os órgãos mais acometidos, os sistemas mais acometidos. Como nós sabemos, conforme a idade vai avançando, nós acumulamos mais doenças, então temos mais chance de ter um paciente com algum desses sistemas comprometido. Por outro lado, também temos que entender que nossa própria genética vai acumulando alterações. Então, quanto mais idade, a chance de nós acumularmos alterações genéticas é maior. Geralmente, pacientes mais idosos apresentarão alterações genéticas de pior prognóstico ou acúmulo de várias alterações que vão fornecer um prognóstico pior. Uma coisa interessante que eu achei revisando os artigos, que também existe uma incidência maior, uma mutação que fornece uma resistência aos quimioterápicos. O nome dessa mutação do gene, no caso, seria MDR1, certo? Que é um gene que causa essa resistência. Bom, e outra coisa também é interessante entendermos que às vezes os pacientes já têm fatores psicossociais que não permitem fornecer um tratamento adequado ou nas melhores condições possíveis. O paciente depende de outras pessoas, depende de cuidadores, o paciente não tem acesso a transporte próprio. Às vezes, o próprio centro onde o paciente é atendido por algum viés, por alguma eleição ou escolha do próprio corpo clínico, às vezes os próprios médicos optam por não oferecer tratamentos de primeira linha porque consideram que podem ser
ser mais nocivos. Então, como vemos, é um problema multifatorial que pode terminar comprometendo o prognóstico dos pacientes. Estava olhando aqui, né, como eu mencionei para vocês, aquele artigo do European Leukemia Net de 2017, eles mencionam na referência, né, que a remissão completa em pacientes que têm mais de 60 anos, na época da publicação, girava em torno de 40% a 60%. Então, um paciente com mais de 60 anos, em torno de 40% a 60% dos pacientes entrarão em remissão completa. Significa que vai ter uma resposta, uma diminuição da carga tumoral importante. Já por outro lado, nos pacientes que têm menos de 60 anos, esse valor, esse percentual aumenta para em torno de 60% a 80% dos casos, né? Quando nós pensamos se existe, não, pode ser que alguém se pergunte, tá, doutor, mas você tem como avaliar o risco ou em que momento, a partir de que momento você pode aplicar um tratamento mais intensivo ou menos intensivo? Tem alguma calculadora? Não tem, tá? Tem alguns scores que foram utilizados, que são utilizados hoje em dia principalmente para definir se um paciente é candidato ao transplante ou não, certo? Mas eu quero já deixar claro isso de cara. A grande maioria dos pacientes idosos não são candidatos para transplante, certo? Porque o transplante sim é uma opção de cura para pacientes que não são idosos, né? Pacientes mais jovens, certo? Principalmente em condições um risco mais elevado, né? Mas nos pacientes idosos, infelizmente, na grande maioria dos casos, os pacientes não são transplantados. Então, a gente vai ter que utilizar algum quimioterápico, algum medicamento para tratar essa leucemia. O que a gente tem hoje em dia para curar esses pacientes ou para cuidar dos pacientes? Primeiro, hoje em dia temos, eu vou começar a falar o que tem menos chance de mudar a evolução da doença para os que têm mais chance, né? Melhor suporte clínico seria dar transfusões, dar plaquetas, bolsa de sangue, controlar as infecções, que basicamente você vai observando o doente evoluir, mas você não vai ter uma intervenção específica que vai curar ou vai prolongar a sobrevida, né? Simplesmente você está aliviando os sintomas, evitando complicações infecciosas, evitando complicações hemorrágicas e simplesmente vai cuidando do paciente desse jeito. Até alguns anos atrás, a outra opção que se tinha era o uso de ARAC em doses baixas. Isso aí, durante muito tempo, foi a única escolha que a gente tinha nos pacientes. Ainda no SUS é uma opção que se utiliza porque, infelizmente, no SUS existem muitas limitações terapêuticas, principalmente financeiras, como vocês imaginam. Então, o ARAC subcutâneo ainda é uma droga utilizada nesse contexto, né? O que a gente sabe sobre o ARAC em baixas doses? Nós sabemos que ele produz, ou ela produz, uma remissão completa que vai em torno de 15% a 25% dos casos, então você já vê que a resposta é baixa. E a sobrevida média desses pacientes, né, quanto tempo eles vão viver depois do diagnóstico utilizando esse medicamento, gira em torno de 5 a 6 meses. Então nós sabemos que o tratamento com ARAC, na maioria das vezes, não é um tratamento que vai prolongar muito, né, a vida dos pacientes. E estou falando de resultados de grandes trabalhos, entendeu? De grupos de pacientes. Sempre temos que entender que existem pacientes que vão ir um pouco além desses valores, tá? O que a gente fala são em medianas, né? Em médias, medianas. Então, sempre vai ter um ponto fora da curva, que pode ser um pouco mais, um pouco menos. As pacientes, inclusive, vivem menos que isso. Mas, em média, temos esses valores. Sempre que nós falarmos disso, vai ser em média, tá? Então, em média, em torno de 5 a 6 meses. Logo depois, com o surgimento dos outros agentes hipometilantes, principalmente azacitidina e decitabina, as coisas começaram a melhorar, né? São medicamentos que não têm uma intensidade elevada, tá? Então não são medicamentos agressivos, tá? Inicialmente foram utilizados em monoterapia, simplesmente a azacitidina ou decitabina isolados, tá? Porém, a resposta não era muito boa, então praticamente não mudava nada quando comparado com ARAC. E aí depois, é um trabalho que foi publicado oficialmente agora em 2020, me parece. O VIALE-A fez uma mistura, ele associou dois medicamentos, azacitidina com venetoclax. O azacitidina é um agente hipometilante, tá? Mexe com epigenética. A epigenética são fatores externos ao nosso próprio genoma que faz um controle, uma regulação, certo? Da própria expressão gênica, sem mexer propriamente no genoma, tá? E o venetoclax é um anti-BCL2 que em associação mostraram resultados muito interessantes com uma baixa toxicidade. Eu vou ler aqui algumas coisas, né? Como eu mencionei para vocês, o VIALE-A, que foi o VIALE-A Trial, que
O primeiro autor é a doutora Courtney DiNardo, certo? Demonstrou uma sobrevida em torno de 14,7 meses para esses pacientes, então passou a ser mais de um ano contra 9,6 meses nos pacientes que tomaram azacitidina com placebo. Significa que era só azacitidina com alguma droga que não tinha nenhum efeito fisiológico, certo? Então, por um lado, 14,7 meses contra 9,6 meses, certo? O trabalho foi aplicado em pacientes com mais de 75 anos ou pacientes que tinham menos de 75 anos que, porém, tinham algum fator clínico que impossibilitavam ele fazer outros tratamentos de alta intensidade, certo? Outro dado interessante que nós identificamos nesse trabalho foi a taxa de remissão completa. Vemos que o grupo intervenção, que seria o azacitidina com venetoclax, teve uma remissão completa de 36,7%, contra 17,9% que seria o grupo de azacitidina com placebo. E aí que temos que entender alguns detalhes, né? Azacitidina com venetoclax tem um perfil de toxicidade relativamente tranquilo. É um medicamento que você pode aplicar tanto por via oral e subcutâneo, então não é aqueles quimioterápicos que você fica fazendo horas de infusão, que tem que ficar dependente do hospital toda hora, mas ele causa muita neutropenia e plaquetopenia, então são os efeitos colaterais mais frequentes associadas a esse tratamento. Quando nós comparamos a mortalidade, quando comparamos os dois grupos associada a essa neutropenia, depois de um mês de tratamento, vemos que a mortalidade é a mesma. Então, você teria uma melhora na sobrevida total e a mortalidade não está prejudicada pela neutropenia. Temos algumas outras drogas que são utilizadas hoje em dia, tá? Que são drogas terapia-alvo. Significa que já existem algumas moléculas específicas para alguns marcadores. Por exemplo, essa leucemia daqui tem marcador X, então você vai escolher esse medicamento daqui que vai funcionar melhor para esse tipo de leucemia. Mas quero deixar bem claro para todas as pessoas que estão ouvindo que hoje em dia os tratamentos de primeira linha para paciente idoso com LMA ainda é venetoclax com azacitidina, certo? Isso por quê? Porque existem alguns pequenos trabalhos com essas outras drogas, porém o ganho que se tem ainda não é algo que seja definitivo, então sempre o ganho vai ser melhor, inclusive com pacientes que têm complicações genéticas mais complexas, né? A genética de maior risco, venetoclax com azacitidina continua sendo a primeira escolha. E por que estou falando? Temos alguns, por exemplo, o inibidor de IDH1, que seria o ivosidenib, também foi utilizado, foi testado em pacientes idosos, mas hoje em dia é uma escolha, mas fica para depois, fica em segunda linha, depois do venetoclax e azacitidina. Existe uma alteração genética, que é a mutação do TP53, que é uma alteração que tem a ver especificamente com o controle do ciclo celular, e quando encontramos essa mutação do TP53, sabemos que o prognóstico desses pacientes é ruim, certo? Eu vou mencionar um medicamento que ainda está na fase 3. Fase 3 significa que está ainda em investigação, já está sendo feito estudos em grandes grupos populacionais, mais de 1.000 pessoas, certo? Que tem essa mutação, e eles estão testando uma droga chamada magrolimab. O magrolimab, eu vou ler aqui, inibidor de checkpoint dos macrófagos. Os macrófagos são células grandes, tá? Que eles comem tudo que eles têm que atacar, certo? E eles tentaram utilizar esse medicamento, o magrolimab, associado com azacitidina nos pacientes que têm TP53 mutado, certo? E o interessante foi que nesse trabalho até agora foi encontrado uma sobrevida global em torno de 31% e 48% dos pacientes têm remissão completa. A mediana de sobrevida desses pacientes é em torno de 12,9 meses. Então, parece pouco, né? Mas para quem tem TP53, nós sabemos que o desfecho geralmente, se não é feito nada, é muito ruim. E ainda mais nos pacientes idosos, temos poucas opções de tratamento. Então, eu estou torcendo para que essa droga confirme seus achados iniciais, para que assim seja uma opção mais específica para pacientes com pior prognóstico, como TP53 mutado. Bom, quem quiser saber um pouco mais, hoje em dia existem algumas publicações que eles fazem um comparativo. Geralmente no site da Associação Americana de Hematologia tem alguns trabalhos que falam sobre como escolher uma droga, como escolher outra, certo? Mas quero que fique claro para vocês que hoje em dia a droga de primeira escolha é venetoclax com azacitidina para todos os pacientes idosos, tá? As outras drogas existem como opções terapêuticas, porém o ganho real ainda não é
expressivo, certo? Então, isso que fique claro para vocês, porque muitas vezes são tratamentos muito caros mesmo, e às vezes você não vai conseguir um ganho real. E uma coisa que temos que entender é que às vezes nós temos que aceitar as condições clínicas, a evolução da doença, porque infelizmente a vida sempre tem um final, certo? E nós precisamos entender isso como uma realidade, como uma verdade e aproveitar o melhor possível o tempo que nós temos com nossos entes queridos, certo? Então era isso por hoje, é o que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado, que fique claro para vocês. Qualquer dúvida podem deixar os comentários aqui embaixo. E é isso, até a próxima. Um forte abraço.